e a prefeitura não dá conta. Então, nós vamos aprovar aqui um aumento. E o que vai ser feito no final do ano que vem, quando a prefeitura não conseguir pagar e não tem mais teto para aumentar? Como é que vai pegar a certidão do ano de 2011? Como é que nós vamos fazer? E aí? Até quando nós vamos ficar dando voto de confiança? Porque voto de confiança nós já temos um monte. Eu mesmo já votei um monte aqui. E aí? Eu concordo. Eu falei, acho que Vossa Excelência não estava prestando atenção, que eu, Vossa Excelência e o André podemos montar uma comissão de chatos para todo mês verificar como é que está o andamento disso. Não é esperar junho, não. É todo mês verificar como está. Concordo com Vossa Excelência. Eu concordo com o que Vossa Excelência está falando. Tá certo? Só que nós passamos por um ano difícil para todo mundo. Até para mim foi difícil. Para Vossa Excelência foi difícil. Para a Prefeitura foi difícil. Para o Estado foi difícil. Para o Brasil foi difícil. O governo federal não deixou de repassar até o imposto de renda para todo mundo por causa disso. Então, um ano difícil. Nós temos que acreditar que o ano que vem vai ser melhor. O senhor quer a parte? Posso pedir prorrogação? Pedir prorrogação 5 minutos dá para os dois? Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Quando estivesse no assunto, porque todo mundo está distorcendo o assunto, senhor presidente. Daqui a pouco eu vou discutir sobre o assunto e está simplesmente distorcendo sobre o assunto. Como assim? Se não aprovar isso, a prefeitura vai parar, a culpa é de vocês. Vamos parar de mentir. O presidente tem alertado, ficar em cima do assunto. O projeto refere-se a um aumento da alíquota de 21,76 a 24. Tem algumas consequências também desse... inúmeros. Vossa Excelência vai ter a oportunidade de estar apresentando, eu tenho certeza disso. Mais 10 minutos, né? Isso. Prorrogar 10 só não minutos. pode, senhor presidente. Eu vim aqui e eu menti. E a hora que vem outra pessoa, ele só fala a verdade. Não existe um dono da verdade. Não. Vossa Excelência deu a parte. Eu já coloquei, já foi aprovado. Obrigado pela parte, obrigado. Eu queria só dizer para Vossa Excelência e os senhores vereadores que eu vou votar favorável ao projeto e com uma certa preocupação, mesmo porque, como diz, a alíquota de 21 subindo para 24, evidentemente que o quadro, o impacto orçamentário e os documentos que se faz necessário para esse projeto é de suma importância e, pela reunião feita com o Brito, ele disse que a certidão ela já está vencida, parece que desde setembro, né, Brito? Cadê o Brito? Saiu lá fora. Então, eu quero deixar bem claro que isso não pode acontecer para chegar de afogadilho na finada nos tertores da agonia do ano de 2009, ser objeto de uma renovação como se fosse uma coisa sine qua non para uma série de dispositivos. Eu não me preocupo com verba de deputado, essas coisas, de forma alguma, porque palavra de deputado, às vezes, falada e não cumprida, eu estou cansado de ver isso, meu caro Reginaldo. Eu só espero que, se existe verba de deputado, independentemente de bancada ou não, que as verbas venham para Barretos, como vieram nos outros 4 anos, e que o destino dessas verbas sejam realmente para o bem-estar da cidade. Eu estou votando esse projeto aqui porque disse que no final do exercício tem que ter, como eu ouvi aqui em Barretos, e aí é uma analogia que eu vou dizer, de que a Santa Casa, pelo menos que eu escuto, há mais de 20 anos, brigava por uma certidão negativa de previdência social para ter condições de sobreviver e viver. Hoje parece que com o parcelamento existente de débito e tudo isso, a Santa Casa tem possibilidade de ter verba. Da mesma forma, eu estou dizendo isso, pelo que foi dito e pelo líder do seu prefeito, no sentido de que, não existindo essa certidão de regularização de previdência, evidentemente que é condício sine qua non para os demais empreendimentos. Se vierem as verbas, que sejam bem-vindas. Se não vierem as verbas, pelo menos a Câmara não foi um entrave no sentido, e aí eu quero dizer, não é questão de situação, oposição, questão de vereador, de responsabilidade daquilo que se vota. O fato de aprovar esse projeto de lei não seria o entrave da Câmara nesse sentido. Vai se matar ou não se matar? É problema de falar, porque é demagogia isso. Eu não estou preocupado com demagogia, não. Eu acho que, se é necessário para isso, tudo bem. Que o recolhimento de 24% pesa. E se negociou um débito em 240 meses, vinculando o repasse de tudo isso no Fundo de Participação do município. Eu ouvi ali na sala que, para ter essa certidão, se negociou o débito de 2009. O débito de 2009 do empregador e do empregado,
no sentido de deixar em condições de atender exigência de poder federal para repasse de verba. Então, isso tudo nada mais é do que um passo adiante daquilo que poderá vir a Barretos. Que se não vier nada, isso aqui vai ser a sobrecarga, novamente, do Instituto de Previdência, que, de uma forma ou de outra, vai dar a garantia da tranquilidade da parte orçamentária do Instituto para assegurar aos funcionários da Prefeitura. Então, esse é o motivo que eu vou votar, confiando e achando nisso. E vou dizer para você, meu caro Cipriano, essa confiabilidade que tem, você disse que andar com o Emanuel quando tinha 70% era bom, eu vou discordar de você. Andar com o doutor Emanuel quando tinha 74% nas urnas era bom? Era bom. Andar com o Emanuel agora é bom? Continua sendo bom. Continua sendo bom. Porque, para mim, é um homem que presta, é um médico exemplar e uma pessoa que, politicamente, ainda não me deu prova de nenhuma, qualquer tipo de falcatrua, seja lá que título for, inclusive na vida privada. Porque é um homem que nasceu com a vergonha na cara, eu tenho certeza que, dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és, pode ter certeza que, enquanto ele gozar dessa honestidade com relação a tudo que é feito, inclusive em termos de poder público, ele vai ser meu companheiro de andar do lado. E se aqueles que estiverem insatisfeitos, seja que título for... Doutor, vamos ficar dentro do assunto. Não, mas só que estou dizendo, só para deixar bem claro, estou dizendo fora. no sentido da credibilidade que se dá em alguém. Só por isso, para encerrar o movimento. Eu queria agradecer a parte e dizer a razão por que eu vou votar, que inclusive confidenciei, inclusive, a conversa tida com o Guilherme, que é o problema de não tolher a possibilidade de alguma coisa. O comprometimento do município em X, isso é evidente que nós cansamos de votar uma série de projetos aqui nesse sentido, senhor presidente, e que é a consecução daquilo que o município quer, que é o bem de nós, que é Barretos, que a gente quer aquilo que é melhor para nós. Só isso, meu muito obrigado pela parte. Eu solicito ao vice-presidente que assuma a presidência. Eu não terminei? Olha, desculpe. O que eu quis dizer é exatamente isso. Se eu tinha orgulho de estar do lado do Manuel há 1 ano e meio atrás, eu continuo tendo esse orgulho hoje, e por isso que eu estou dando voto de confiança dessa forma, porque todos nós estamos apreensivos, André, para votar isso aqui. Ninguém está votando isso aqui com uma tranquilidade, com uma felicidade, com uma alegria, não. Não é assim, não. Nós estamos apreensivos. Nós estamos chegando no teto máximo que o governo pode dar, que é o dobro do que o funcionário pode. Esse é o teto máximo. Tá certo? Uma das preocupações nossas, até conversando com o doutor Francisco, seria o seguinte: a partir de agora, durante um certo tempo, os concursos que a prefeitura abrir através do CLT. Pode ser feito dessa forma. Pode. Pode ter CLT e pode ter concursado estatutário. Pode ser feito dessa forma, que aí dá uma tranquilidade durante algum tempo. O problema é o teto que o funcionário tem. Porque hoje, se você ganha 5 mil na prefeitura, se você aposentar com 5 mil, você vai ganhar 5 mil. Se você está no sistema de previdência CLT, o INSS, o máximo, se não me engano, é R$ 3.600, alguma coisa assim parecida. Tá certo? Aí o funcionário perde. Tá? Mas a gente não pode fazer isso com o funcionário atual. Não pode. Tá bom? Uma das soluções seria essa para ajudar o Instituto de Previdência, que a gente pode sentar e estudar. Quem quiser, não é ser isso aí, viu, que eu estou propondo, não, viu, gente? É uma comissão nossa para a gente acompanhar a vida do Instituto. Porque faz parte da nossa função verificar, cobrar, saber como está. Essa é a função nossa. Então, nós podemos fazer isso, né, doutor Reginaldo? Podemos fazer. Você queria a parte, doutor? Obrigado, senhor vereador. Vossa Excelência é membro da Comissão de Finanças, como eu, e deve ter lido o meu parecer. Li. Meu parecer faz consonância com o que disse o vereador Guilherme, que se não pagou 21,76, dificilmente vai pagar 24. E que eu entendo, basicamente, que esse tipo de situação que o prefeito está querendo dourar traz outras coisas erradas e inadequadas e prejudiciais ao município que não estão sendo relevadas agora. Por exemplo, o Tribunal de Contas aprovou a conta de 2006 baseada na promessa do senhor prefeito municipal de quitar as dívidas com relação ao Instituto de Previdência, coisa que ele não fez. Hoje, 2009, eu estou remetendo ao Tribunal de Contas o parecer que ele favoravelmente aprovou as contas de 2006, dizendo que ele tem que rever, porque aquele acordo, e baseado naquele acordo, ele aprovou as contas da administração daquele ano. Aquele acordo não valeu, porque o prefeito não cumpriu.
Então, quando o vereador André diz mentira, não é mentira no sentido ofensivo das coisas, é porque, então, vamos falar um eufemismo. Não existe o tipo de faltou mentira. com a verdade. Não, existe um modo mais suave de falar eufemicamente, como eu falei agora. Está faltando com a verdade, e esse é o prejuízo que, quando a gente diz, não, é do município, é do instituto, é de todos nós. Então, votarmos contra, e aí, senhor vereador, o senhor, mais uma vez, incorre num erro absurdo de chegar a querer jogar as coisas em cima dos outros. Não joguei. Nós temos 17 anos aqui na casa para aguentar muita porrada. E não aguentamos essas tantas porradas à toa, não. É para mostrar um posicionamento que, se for saudável e viável para o município, a gente vota. Se não for, não vota. E é essa a nossa incredibilidade na situação. Para quem não sabe, eufemismo é suavizar uma ideia desagradável. Continua sendo a mesma coisa. Então, é a mesma coisa, suavizar uma ideia desagradável. Então, faltar a verdade e mentir é a mesma coisa. Então, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Aqui tem uma tendência, infelizmente, na Câmara, de se reportar a um vereador mais novo, e já ouvi muitas vezes esse termo, né? Isso é vereador de um mandato só. Eu não sou. Não sou de mandato. Não, eu não sou, né? E nem deputado de um mandato só, nunca fui, entendeu? Eu sou vereador, se Deus achar que eu tenho que votar, eu voto. Se o povo achar que eu tenho que votar, eu voto. E eu estive, graças a Deus, sempre numa crescente, meus votos. Sempre. Sempre. Tá certo? Tá bom? Então, colocar isso... Senhor vereador, vamos ficar no risco, assunto, por favor. colocar nós dessa forma, como se nós fôssemos ruins, acho que não está correto. Tá bom? Eu não acusei ninguém, tá? Dizer o seguinte, eu peço a cada um da nossa bancada, e o que a oposição votar contra é farol para nós, e nós não estamos bem na situação. Nós temos que cobrar, continuar cobrando. Mas nós temos que dar esse voto de confiança, sim. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedia que o Cipriano prestasse um pouquinho de atenção no que eu vou falar, porque até agora se deu muita volta para falar o que tem para se dizer aqui, e eu vou ser extremamente explícito dentro do assunto, senhor presidente. O projeto de lei está ali e fala que visa atender exigências do cálculo autorial a fim de manter o equilíbrio financeiro. O que é o cálculo autorial? O Juninho disse muito bem, é prever o que vai acontecer no Instituto de Previdência. Então, vamos ver o que estava prevendo no Instituto de Previdência. Passo próximo. Quando publicou, dia 30 de janeiro de 2008, referente ao cálculo autorial feito em 2007, ele previa que o Instituto de Previdência iria quebrar em 2023. E ele quebraria em 2020, ele passaria a dar prejuízo em 2023, com um prejuízo de 825.540,33. Já no outro ano, um ano depois, graças ao que se pagou certinho a prefeitura, que é o que eu tenho reclamado aqui em todo o balancete do Instituto, que eu falo todo mês, todo mundo finge que não está acontecendo nada. Aqui, já reclamei que não se paga juros, que determina a lei, que infelizmente, como diz o doutor Otávio, que antes ele gostava muito de ir para a justiça, agora ele esqueceu também onde fica o fórum, mudou de lugar, ele perdeu o rumo. E pegou o de 2008, e a gente vê que de 2023 veio para 2008. E já com um prejuízo de 2.598.000. O que era em 2023, de 825, foi para 2008, em 2.580.000. E daí tem que colocar em 2009, mas nós vamos ver que a situação piorou muito. E por quê? A imoralidade está onde? Vamos pegar os balancetes. Vai, Didi, fazendo favor. Janeiro, quanto se pagou? O Cipriano disse aqui que até abril estava tudo certo. E eu disse que não era verdade. Não pode ser mentira, então não é verdade. Janeiro, contribuição do servidor, 0. Não pagou. Parcelamento de 98, 0. Parcelamento de 2005, 0. Parcelamento de 2007, 0.
Contribuição patronal, 1.400.000 e alguma coisa, porque estava devendo os anteriores e pagou sem multa, sem juro, sem correção monetária. Quando se aprova balancete, aqui falando de regularidade formal, é mentira. Não é eufemismo, não é falta da verdade, não é mentira. Porque está faltando, está tirando os juros, eu estou alertando, quero que conste em ata, porque todo mundo faz de bobo, mas ninguém está dizendo. Fevereiro. Pagou-se 2 milhões. Por quê? Porque precisava da CRP. Não, é um pouquinho mais do que isso, Cipriano, não foi só 2 meses. Parcelamento de 98, 0. O parcelamento de 2005, 648. O parcelamento de 2007, 0. A contribuição patronal que descontou do funcionário, reteve, 0. Março, 419 do servidor. Ela varia em torno de 800 por mês, ou seja, pagou metade. Não é esse valor não, senhor, porque está aqui, ó, o Instituto encaminhou a essa casa, quando foi se criar os cargos do Instituto, determinando os valores. E é simples, é só fazer as contas. Em março, seriam 3.332.000, segundo o Instituto. Documento entregue. Se você fizer os 21,74, você vai fazer as contas e vai ver que já varia em torno de 800.000. Parcelamento de 98, 0. Parcelamento de 2005, 0. Parcelamento de 2009, 259. E total da contribuição patronal, 756, que pagou coisas antigas também. Abril, 422 servidor, ou seja, não pagou integral. Parcelamento de 2098, não pagou. Parcelamento de 2005, não pagou. Parcelamento de 2009, não pagou. Contribuição patronal, o que tinha retido os funcionários, pagou 761, que ainda tinha coisa para trás. Em maio, não pagou o que devia dos funcionários. Não pagou o parcelamento de 98. Não pagou o parcelamento de 2005. Não pagou o parcelamento de 2009, não pagou o que descontou dos funcionários. Até aí diz que estava tudo em dia. Foi isso que o Cipriano disse aqui na tribuna. Isso é o balancete oficial. Junho, 800, pagou o mês. Aí sim já tinha entrado o primeiro parcelamento, que diz que é descontado do Fundo de Participação do município. 125.000, realmente pagou. Só que o que descontou do funcionário de novo não pagou, 0. Julho. Passa para Júlio, gente. Bom, faltou Júlio. Faltou Júlio, eu acabei esquecendo. Mas tem aqui, qualquer vereador pode pegar ali. Pode agosto, por favor. 0. Não se pagou de novo o do mês. Pagou 125 e pagou 700.000 de coisa, que é o atrasado. Porém, sem juro, sem multa, sem correção, previsto em lei. Que está nessa mesma lei que está sendo alterada hoje. Setembro. 0 de prefeitura, da parte da prefeitura. 0 de parcelamento, que é descontado na FPM. Não se pagou. O que descontou dos funcionários? 0. Outubro. 0 da parte da prefeitura. 250, porque foi os 2 meses. Isso é só somar para ver que foi o dobro. Não se pagou a multa, não se pagou o juro, não se pagou a correção monetária, que está tudo previsto nessa mesma lei que está se alterando. É só continuar lendo a lei, porque só lê a parte onde interessa. Total patronal ativo da prefeitura, que descontou do funcionário, 0. A lei de responsabilidade fiscal, a lei 101/2000, fala que tem que demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio, no artigo 17, parágrafo 1º. E aí no projeto, está aqui, ele vem dizendo que vai ser com o aumento do FPM. O aumento do FPM, que já está comprometido com todos esses parcelamentos que estão falando, porque só no ano de 2004 foi o 4º parcelamento. Estou errado, Cipriano? Não. Foram 4, foi o primeiro em fevereiro, foi o segundo em maio e o terceiro que está se fazendo agora. São 3. O Brito está corrigindo. São terceiro. A lei fala que quando houver
o aumento de receita deve ser comprovado, deve ser compensado pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de receita, que eu não sei onde está. O artigo 4º fala que conterá todas as premissas e a metodologia no cálculo utilizadas, sem prejuízo da compatibilidade de despesa e demais normas do plano plurianual e das leis de diretrizes orçamentárias. Tem previsão orçamentária? Agora vem a parte mais bonita, porque todo mundo falou assim, não, funcionário apoia, funcionário apoia. Só que todo mundo está se esquecendo que, de acordo com o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse aumento aqui vai ser contado como despesa com pessoal. E todo ano, quando vai se votar aumento de salário de servidor público aqui, não se pode aumentar porque chegou no limite do pessoal. E está se colocando agora essa diferença no limite. Existe esse limite? Porque da última vez que teve uma audiência aqui para apurar o limite, estava abaixo. Estava abaixo porque não tinha pago nem uma hora extra. Porque quando eu fiz um requerimento perguntando qual o valor da hora extra, colocasse as horas extras, estourava os limites. Então, hoje, quando se fala assim, está parando na cidade, está se lembrando também que está se tirando o direito de aumento do servidor público. Se fala, vai parar a obra, não é culpa da oposição, não. É culpa do prefeito não ter pago durante 5 anos. Porque se o prefeito tivesse pago o Instituto, não teria nada disso. Em 2007, estava previsto para 2023 o cálculo autorial. Então, bastaria pagar. E não precisa nem pagar tudo, não. Porque o dia que ele veio aqui, ele disse o quê? Que era impossível pagar 21,76. Que precisava achar uma forma de reduzir esse valor que a prefeitura não ia conseguir pagar. E agora, para burlar a lei, manda para essa casa simplesmente a alternativa de aumentar, todo mundo aqui sabe que não vai pagar, para burlar a lei. E daí, convoca-se uma extraordinária, num dia de manhã, sem televisão, com ninguém ficar sabendo, e chega todo mundo aqui e fala o seguinte, não, vai parar a obra, a oposição quer que pare a obra. Não, a oposição quer que paga. Porque se pagasse, não estava certo. Está cheio de obra parada na cidade. Está cheio de problemas a cidade. E não vai ser gastando mais com previdência. Gastar mais não, porque não vai pagar também. Nunca pagou. Não cumpre nem decisão judicial. O Cipriano está falando, nós vamos lá conferir. Tem uma liminar, numa ação popular que eu entrei, Cipriano, que determina pagar com uma multa diária de R$1.000. E não paga. Não paga. Tem 1 ano e meio isso. É só entrar na internet e olhar no site do Tribunal de Justiça. Tentou se revogar 2 vezes no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça mandou pagar e nem assim paga. Então, eu acho que a gente está aqui, hoje, distorcendo, e é por isso que eu estava reclamando que estava todo mundo distorcendo. Porque todo mundo fica, vai parar a obra. Não vai parar a obra. Porque eu já vi o Juninho Leite mesmo, vir falar assim, mas a prefeitura pegou de surpresa precatório. Esqueceu que está deixando para os próximos 5 prefeitos preso o FPM para pagar a dívida que o Emanuel não pagou? Que tinha no orçamento? Dou uma parte para Vossa Excelência, sim, Juninho. Obrigado pela parte, nobre vereador. Eu concordo, em certo ponto, com algumas das suas colocações, mas quando eu disse que deixou-se precatórios, a gente tem que entender o seguinte, é uma dívida que cai como uma bomba atômica na prefeitura. Você não tem previsto isso em orçamento, você não tem previsto isso... E agora é uma dívida que tira o dinheiro da prefeitura. Certo. O precatório é uma dívida que você não está esperando ela, certo? Não. E o que nós temos que ressaltar é o seguinte, o senhor prefeito municipal está fazendo o que está fazendo para tentar arrecadação de recursos para o município, que nós estamos em um ano difícil. Se vai elevar o teto, vai aumentar ainda mais a despesa da prefeitura, mas isso pensando no bem-estar da população, para trazer os recursos para fazer as obras que são necessárias para o município. Não adianta falar que vai pagar mais e aumentar a dívida, porque a dívida ele soube aumentar muito bem. A dívida, que, aliás, diga-se de passagem, está aqui o pessoal, a Neire, que não vai me deixar,
fica até brava o dia que eu falei do requerimento, que era perguntando qual que é a dívida da prefeitura em 2008, que até hoje não chegou na minha mão a resposta. Tem 1 ano, mas só tem 1 ano que eu estou questionando para pegar a dívida. Porque cada hora se fala um valor e ninguém consegue saber a real. Não. Senhor, só para completar. Sim. O que eu quero dizer, que eu gostaria, o raciocínio que eu queria chegar para Vossa Excelência é o seguinte, nobre vereador. Quando o prefeito fez esse parcelamento de 240 meses, já comprometendo o fundo o FPM, que diz que vai aumentar e nós podemos ver, não, parte, só para completar o raciocínio, e eu pude ver aqui no demonstrativo que Vossa Excelência mostrou, que ele realmente está sendo pago, atrasou-se um mês, no outro mês teve que pagar 2, temos que ver. Sem multa, sem juros. Eu acho que foi, porque já vem descontado esse dinheiro, acho que foi problema ao do contrário FNP, da lei. mas não foi da prefeitura, foi lá que foi descontado. Não tem problema. É o que eu questionei já em todos os balancetes. Eu vou interromper Vossa Excelência um minuto, porque é o que eu tenho questionado em todos os balancetes do Instituto aqui, que eu falo que não está regularmente formal a coisa, porque quando se atrasa um dia, existe a multa, o juro e a correção monetária. E isso não está sendo computado, e quando eu falo que o balancete tem falha formal, é essa falha formal. É essa falha que eu já questionei a Comissão de Orçamento e Contas. É justamente aí que está o problema. Porque se omite dados, se falha com dados, os juros e a multa estão previstos em lei, e não houve lei autorizando descontar isso. Por que não foi pago? Se não foi pago, é regra básica de obrigações em direito. Se não pagou, não está adimplente. Como que pode ter uma certidão de regularidade previdenciária se não está regularmente paga? Pode. Mas é isso que eu gostaria de esclarecer a Vossa Excelência. Existiam-se parcelamentos anteriores que simplesmente eram feitos devido a um empenho do prefeito, do diretor, dizendo que ia ser pago, mas não tinha uma garantia real. Esses novos parcelamentos que foram feitos são parcelamentos que eu, em conversa com o próprio presidente do sindicato, ele me disse, falou, Juninho, esse tipo de parcelamento é bom, esse eu assino, porque esse é garantido que nós recebemos. Não. Porque já vem descontado do município, a parte do município já vai com garantia. Juninho, para de dar... O presidente do sindicato passou isso pra gente. Para. Então o presidente vou falar... Não, espera um pouquinho. Eu vou falar agora aqui, pronto por coisa. Infelizmente, o Brito, como diretor do Instituto, é omisso em cobrar a dívida. Porque se cobrasse a dívida, o Instituto colocava. Agora, o Brito causa com omissão. Porque a prefeitura não paga e não toma nenhuma providência. E não cobra juros, não consta dos balancetes, não constam dos balancetes. E isso tudo vai ter reflexos, tanto cíveis como os criminais, porque eu vou estar tomando as providências. Inclusive, quero deixar claro aqui, que eu vou levar para o Ministério da Previdência todo o que está acontecendo no Instituto de Previdência. Porque é simplesmente, há 5 anos que eu sou vereador, já pedi uma SEI. Você foi o do abafa de não deixar montar uma SEI dentro dessa casa. Já pedi para o Cipriano aqui, tem ata, que constasse o porquê que não está sendo comprado os juros. Quando eu questionei, a Comissão de Finanças e Orçamento se recusou, fingiu de morta, não tomou providência nenhuma. Não, está em ata isso. Está em ata. Estou fazendo... Não tem, eu estou simplesmente cobrando isso mês a mês. Mas aquele, Cipriano, eu disse o seu nome por um simples motivo. Você, o dia que eu levantei e falou, você falou que era falha formal e eu levantei isso, você falou assim, eu vou pesquisar isso e eu vou te dar uma satisfação. Não foi isso que você me disse? Não foi isso? Então, eu estou te cobrando a satisfação que você ficou de me dar. Exatamente isso. Basta se consultar as atas. Agora, o que eu falo é o seguinte, uma coisa muito clara. Como vai se dar uma certidão de regularidade previdenciária? Cadê a regularidade? Cadê os juros? Cadê as multas? Cadê a correção monetária? Quem isentou? Com base em quê? Eu acho que o Cipriano, quando veio aqui, ele disse uma coisa. Não, eu tenho imunidade sobre meus votos, e eu acho uma pena que se discuta com base em imunidade, e não com base... Me desculpa, Cipriano,
Você está magoado comigo, mas é a verdade. Porque acontece o seguinte, veio todo mundo aqui querer distorcer esse projeto e querer dar uma volta nesse projeto aqui, dou uma parte. Vamos brincar de falar em distorcer. Primeiro, cálculo autorial, do tudo que você disse. Prever futuro. Segundo a previsão de 2000 atrás, que ele falou, o Instituto ia quebrar em 2023. E o cálculo feito esse ano, o Instituto vai quebrar lá em 2008. O cálculo autorial está prevendo passado agora. O cálculo autorial começou a prever passado. Né? Começou a prever, porque já quebrou. Você não é bobo não, Cipriano. Não faz você falou, bobo não, que é feio. Você falou isso. O cálculo autorial prevê catástrofe. Você sabe disso. Que catástrofe? Não, mas Cipriano, não faz de bobo não, é muito feio isso. Você deu a parte? Estou dando a parte, só estou fazendo um comentário. Então, tá bom, depois eu falo. Não, Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência sabe, o cálculo autorial... Vou terminar. Pois Os não. 400 mil que Vossa Excelência... Na hora que Vossa Excelência apresentou 400 e poucos mil do funcionário, Vossa Excelência falou que não era o valor total. Quanto que paga de funcionário por mês? 800. Não, quanto que paga de funcionário por mês a prefeitura paga? 3 milhões e alguma coisa. Quanto que é 12% disso? Quanto que é 12% disso? 5 milhões, o Guilherme Então, tá falando. é mais ou menos 450 mil que tem que pagar, é 12%. Vossa Excelência errou na conta. Não, 12% quando mostrou, não, do do funcionário. Quando mostrou do patronal 790 e poucos mil, Vossa Excelência falou que estava pagando algo a mais. Não estava pagando algo a mais. É o valor normal que a prefeitura tem Não, que pagar. Vossa Excelência está confundindo. Está confundindo que é 21%. Não, Vossa Excelência... Pergunta para o Guilherme se Vossa Excelência não confundiu na hora que nós conversamos. Posso até ter confundido. Entendeu? O que eu falo é o não, seguinte, confusão, a parte distorção patronal tá é junto. por de 800 e a outra é por parte de 400. André, você deu uma parte, deixa ele Parte, completar. Ué, mas eu posso André, interromper uma parte. André, Claro, quando, Mas se você quando a não- gente se não engana... debate na parte, então não precisa de parte. Ué, mas o debate que é Não, salutar. mas você tem que esperar. Vossa Excelência já debateu 500 vezes, Tudo ele bem, pinga. André, mas deixa ele expor, aí você rebate em cima. Só para Sim, organizar. então vou deixar ele expor. Quando Vossa Excelência fala em enganar, existe uma parte de se enganar também que também pode entender como distorcer, tá bom? Quando a gente, me enganei e tal, tudo bem. Mas naquele momento, aparecia como o Cipriano era um mentiroso também. E é lógico, o que ele falou, outra coisa que eu quero alertar, que existe um comprometimento